Atenção Brasil, porque a sessão que derrubou o veto do presidente Lula ao PL da dosimetria no Senado Federal pode ser anulada em nossa Suprema Corte. Alcolumbre foi um covarde, com medo das investigações da Polícia Federal. Ele decidiu rasgar a Constituição. Não existe essa de veto parcial. Olha, eles perceberam que a gente anunciou, começou a denunciar, que para livrar Bolsonaro, eles estavam livrando traficantes, milicianos, pedófilos. Aí na hora eles deram um jeitinho. Só que a Constituição não permite. Essa sessão vai ser anulada. Tem mais outra coisa. Já tinha uma decisão do Supremo que quando tem crimes contra a democracia, não existe anistia. Não são passíveis de anistia. Foi o caso. Olha, é uma vergonha. Eu estava na votação dessa dosimetria. Aquele plenário da Câmara dos Deputados foi destruído pelos golpistas, o plenário do Senado. É como se essa turma tivesse vencido naquela votação. Eles vão quebrar a cara, porque não tem jeito. É tudo inconstitucional. Nós vamos derrubar essa votação no Supremo. Porque aconteceram falhas, aconteceram manobras, uns falam que foi pegadinha, outros dizem que eles foram vítima de uma armadilha do presidente Lula. Fique até o final desse vídeo que você vai entender o que está acontecendo. E já tem deputado pedindo à nossa Suprema Corte não só a não validação da derrubada do veto, mas também a anulação da sessão. Mas por que anular a sessão que derrubou o veto da dosimetria? Porque fizeram uma derrubada de veto parcial, coisa que não existe em regimento interno e que não tem nenhuma brecha na lei que permite fazer a derrubada de um veto parcial. Ou você derruba o veto por inteiro, ou você não derruba. Você opta ali pela manutenção do veto do presidente Lula. O que acontece? O senhor Davi Alcolumbre e a base de políticos que votaram para reduzir a pena dos golpistas, temendo a repercussão nas redes sociais, porque essa dosimetria favorece sim outros criminosos, a não ser os golpistas, no futuro, com uma possível redução, progressão de pena, eles fizeram mudanças, resolveram manter o veto do presidente Lula, aqueles crimes que poderiam dar oportunidade para reduzir a pena de outros criminosos sem ser os golpistas, e derrubaram o veto do presidente apenas no que se refere ali à turma, os vândalos, os golpistas do 8 de janeiro. E isso não existe. Além dessa falha grave que aconteceu, se assim podemos falar, já tem decisão em nossa Suprema Corte em que não permite a redução de pena para golpista, para pessoas que foram processadas, que o processo foi transitado e julgado por tentativa de golpe de Estado. Isso é inconstitucional. E aí, para completar, eles fizeram uma derrubada de veto parcial. Eles poderiam sim ter mudado o texto antes da aprovação final da dosimetria, mas eles manteram o texto, que era para defender não só os golpistas, mas outras dezenas de milhares de criminosos que poderiam ter uma progressão de pena dentro dessa dosimetria. Então, em minha humilde opinião, eu acredito que 90% de chance lá na Suprema Corte, não é da não validação da derrubada do veto, mas sim da anulação da sessão por inteira. E não adianta você que é bolsonarento ficar tentando culpar a nossa Suprema Corte. Eu te pergunto, por que eles não mudaram o texto antes da aprovação final? Você quer saber da melhor? Essa gente que votou para reduzir a pena de golpista, que é uma coisa vergonhosa, eles sentam na cadeira a qual os golpistas quebraram, pedindo uma ditadura militar para pedir redução de pena para essa gente, eles estão cagando e andando para os bolsonaristas de baixa patente que estão lá na Papuda, que estão lá na Colmeia. Eles só têm um objetivo, reduzir ou livrar ou anistiar Jair Messias Bolsonaro. Eu te faço uma pergunta, você que é bolsonarista, com todo respeito, quantos desses políticos você já viu subir na tribuna lá em Brasília para defender a anistia para Braga Neto? Eu estou citando um nome bem próximo, que foi vice de Bolsonaro na chapa em 2022. Quantos políticos você já viu querendo anistia para Braga Neto? Você não vê nenhum primeiro. Eles querem anistiar Bolsonaro, porque eles sabem que tem uma bolha de eleitor brasileiro que anistiando Bolsonaro, o político que defende a anistia Bolsonaro conta com seu voto, independente dele fazer alguma coisa ou não. Eu só sei que, em minha humilde opinião, 90% de chance da sessão ser anulada. E não adianta você querer culpar nossa Suprema Corte. Por que eles não mudaram o texto antes da votação final? Derrubada de veto parcial, gente. Aonde já se viu isso? Aonde já se viu isso na história do Brasil? Derrubar um veto parcial? Ou você derruba o veto, ou você decide pela manutenção do veto da presidência. Uns estão falando que eles caíram numa armadilha do presidente Lula e a fuxicada vai rolar, vai rolar, vai rolar. E os condenados pelo 8 de janeiro, os bolsominions de alta patente, vão continuar. Uns presos na Papuda, outros presos na Colmeia, outros em prisão domiciliar, outros com tornozeleira eletrônica, mas vão continuar pagando pelos crimes contra a nossa democracia que eles cometeram.